E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião e neste vídeo a gente vai falar sobre flats. Será que eu posso anunciar um flat no Airbnb? Será que é permitido? Será que não é permitido? Eu posso, não posso? Como é que é isso? Antes da gente partir para o tema do vídeo, queria convidar você a me seguir lá no Instagram, @RomuloVilela, colocar ali para me seguir e mandar um oi, falar, oi, vim do YouTube. Joia. Também você se inscrever aqui no canal do YouTube para receber sempre novidade quando tiver um vídeo novo. Beleza? E no final desse vídeo eu vou te falar como que você coloca no Airbnb essa questão do flat. Eu anuncio como um apartamento ou eu anuncio como um flat? O que eu faço? O que é melhor? O que não é melhor? Então a gente vai falar sobre isso mais pro final do vídeo. Mas antes, vamos entender uma coisa importante. O que é um flat? Tem muita gente que se confunde, ou às vezes por inocência ali, por falta de conhecimento, não sabe e não entende o que é o quê. Tá? Inclusive, eu até já fiz um vídeo aqui no YouTube falando das diferenças entre flat, estúdio, apartamento, loft. Então tem várias as nomenclaturas em relação a tipos de imóveis que muitas vezes a gente não sabe. A gente vai colocando ali, eu tenho um flat e tal, mas na verdade não é flat. Então o que é um flat? Ele é normalmente um residencial, ou seja, um prédio residencial, porém com serviços, ou seja, você aluga lá um flat, você tem serviços de camareira, você tem ali serviço de manobrista, mas não é um hotel, diferente de um hotel que tem mais serviços agregados. Então, normalmente num flat as pessoas moram naquele flat, então tem serviços diversos ali, tem também café da manhã, tem vários tipos de flats, etc. Mas a diferença entre um apartamento residencial e um apartamento em flat é que ambos os perfis moram naqueles empreendimentos, mas o flat ele tem um perfil mais de pessoas que querem uma comodidade a mais, que querem ali uma pessoa que passe todo dia para lavar louça, para arrumar a cama, para varrer o chão, que queira deixar com o manobrista, que queira ter uma recepção que não seja uma portaria necessariamente, né? Então é diferente. E o flat normalmente são empresas que alugam unidades ali para os seus funcionários. Diferente, por exemplo, não que não tenha, diferente de um residencial normal, né? Então imagina que eu sou uma empresa muito grande, que eu preciso deixar um funcionário meu por determinado tempo em uma determinada cidade e para eu pagar todos os custos que ele vai ter, eu posso colocar ali os custos de restaurante, café da manhã, o próprio custo da moradia e todos os benefícios que somente um flat de fato vai ter condições de fornecer. Então, num pacote inteiro ali, sei lá, vamos colocar X mil reais, aquele funcionário, aquela pessoa vai ter todos os benefícios de morar naquele residencial com os serviços. Então essa, basicamente, é a diferença entre um apartamento residencial e um flat. E aí a gente tem o seguinte, os flats, eles normalmente são vendidos para proprietários comuns, né? Então você pode, você mesmo, comprar um flat. E este flat pode ser administrado por uma empresa, né? Ali no pool hoteleiro. Você sabe o que é um pool hoteleiro? No caso, é a mesma coisa que o flat nesse caso, porque o pool, basicamente, você tem lá 100 unidades no flat ou naquele hotel, por exemplo. Vamos supor que todos sejam iguais, da mesma metragem, mesmo tudo. Como é que funciona o pool? Todas as reservas que entram, todos os custos que se tem para gerir aquela operação, né? Você pega todas as receitas, independente se a sua unidade especificamente está sendo alugada ou não. Você vai pegar tudo, vai somar todas as receitas de todos os apartamentos, vai tirar todas as despesas e você vai pegar a receita ali, o dinheiro líquido que deu e distribuir para todos os proprietários, né? Então já foi muito famoso ali você adquirir flats com promessas de rentabilidade e tudo mais. Porém, justamente por ser um residencial com serviços agregados, né, camareira, restaurante, etc., você tende a ter um custo de condomínio muito maior, coisa assim de R$1.200, R$1.500 de condomínio para você ter esses benefícios. E normalmente os flats eles não têm uma infraestrutura maior do que, por exemplo, uma piscina, uma academia ou coisas assim, né? Porque eles são compactos mesmo. O que encarece no condomínio realmente são esses serviços ali de camareira, todas as outras coisas em paralelo ali que fazem desse empreendimento um empreendimento com serviços. Mas voltando à questão de você ser dono de um imóvel assim, você não é obrigado necessariamente a fazer parte deste pool hoteleiro, né, deste pool de divisão ali com os proprietários. Claro que tem várias consequências disso, tem várias as repercussões que você pode ter. Então, por exemplo, se você compra um imóvel, um flat e não opta por seguir com a administração daquele prédio, por exemplo, né, daquela empresa que vai fazer a gestão, você pode decorar o seu imóvel de outro jeito, você pode montar ele do jeito que você quiser. Logo, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, porque se você faz diferente do que
o pool hoteleiro exige, você não consegue colocar esse imóvel de volta no pool. E muitas vezes, quando você está dentro do pool, você tem um tempo para você sair. Ou, se você quiser quebrar esse contrato, por exemplo, você tem ali uma multa que você paga para sair desse pool. Então, não é bagunça, né? Evidentemente, você, uma vez que assinou ali a coisa, tem que cumprir o que você se comprometeu. Mas qual é a principal queixa das pessoas que tiram os seus flats, as suas unidades ali residenciais da operação do flat e fazem por conta própria? O retorno, né? Se aquela administração traz um retorno satisfatório, etc., aí você não tem por que tirar. Mas muitos desses proprietários, inclusive alguns proprietários que eu tenho aqui no meu portfólio de imóveis, eu administro o flat deles e costumo dar uma rentabilidade melhor do que, por exemplo, a própria administração do flat. Como eu falei, pega tudo ali, soma e distribui os rendimentos. Quando você tira esse imóvel daquele pool e faz por conta própria, por exemplo, você tende a ganhar mais, porque você está concentrando esforços somente na sua unidade, independente daquele monte de unidades que teria quando você é uma gestão profissional focada naquele grupo de imóveis daquele empreendimento. Ah, Romulo, mas eu posso colocar esse flat no Airbnb? Olha, se você comprou o imóvel e não tem nada que te proíba, de repente numa convenção ali do próprio flat, etc. Isso vai depender, isso tem várias interpretações, às vezes o flat pode não gostar, obviamente, porque você vai criar ali uma concorrência, em tese, com a própria administração do pool hoteleiro, tanto é que até pode ser considerado como um pool paralelo, né? Inclusive tem nos contratos de alguns flats, etc. Não sei se necessariamente na convenção ali do condomínio ou se na compra da unidade, mas eu sei que tem aquela parte que deixa muito claro, é proibida a realização de pool paralelo justamente para não ter esse tipo de problema. Porém, o imóvel é seu. Você não é obrigado necessariamente deixar o seu imóvel num pool. E você pode fazer em paralelo. Eu, por exemplo, além de administrar esses flats, eu já também, inclusive agora, administro uma unidade hoteleira dentro de um hotel, de forma paralela. Então aquele hotel tem lá administração, etc, sei lá, um Mercury da vida, um Ibis e tal, você pode operar a sua unidade dentro de um hotel. Por quê? Porque essa unidade é sua e você faz o que bem entender, desde que você tenha essa premissa dentro do contrato ali, do pool, etc e tal. Eu conheço bastante gente que faz isso, tem os próprios flats ali e administra de forma paralela. Então, pode anunciar no Airbnb? Sim, o Airbnb não tá nem aí, na verdade, se é flat, se é casa, se pode ou não pode, porque isso depende de você. Se você tiver problema com o condomínio ou não tiver, o Airbnb ele vai juntar duas pontas, independente de qualquer coisa. Então não é o Airbnb que vai proibir você de fazer ou não fazer, e sim o seu acordo ali com o prédio, com o empreendimento, que pode te trazer problemas ou não. Uma coisa que é legal no flat, por exemplo, é que mesmo que você não se utilize do pool hoteleiro, como você paga aquele condomínio, você tem direito, ainda assim, ao uso, por exemplo, dos serviços. Então, por exemplo, camareira, né, que é a principal coisa que tem um custo bem relevante ali num condomínio. Mesmo que você não faça parte do pool, você pode usufruir do benefício de uma camareira. Então, quando você criar o seu anúncio no Airbnb, assim como a gente criou os dos nossos aqui, vou deixar aqui alguns anúncios que a gente tem de flat e de hotelaria, você tem o benefício de colocar, olha, você reservando o meu Airbnb, né, na descrição ali do seu anúncio, você pode colocar que tem limpeza diária. Por exemplo, ali você tem as camareiras que vão todos os dias dar um tapa ali no apartamento. Isso pode ser um diferencial pro seu anúncio de Airbnb. A pessoa vai lá e fala, pô, vou ficar num flat ou vou ficar num apartamento normal residencial? Que aí é uma outra coisa. Apartamento residencial é uma coisa, flat é outra. No flat, entende-se que você tem serviços ali adicionais. Agora, se a limpeza é todos os dias, se a limpeza ali das camareiras funciona 3 vezes por semana, aí você vai deixar tudo isso muito claro no anúncio para que não tenha dúvidas, né? Tem flats que oferecem transfer, né, de um aeroporto até o hotel. Será que está incluído ali no condomínio que você paga ou não está incluído? Por exemplo, manutenção, geralmente os flats, nesse valor de condomínio que você tem, você paga ali esse valor e tem o benefício também de uma manutenção. Então, putz, entupiu a privada, liga lá pro pessoal da manutenção do flat que eles vão lá e desentopem, em vez de você precisar ter que chamar a Porto Seguro, chamar um prestador de serviço para ir lá resolver o problema e necessariamente acabando tendo que pagar por esse serviço. Então depende muito de cada flat, depende de cada estrutura e tudo mais, não existe uma fórmula pronta, vai de caso a caso. Teve uma aluna do curso Anfitrião 5 Estrelas, inclusive, se você quiser fazer parte, em breve teremos mais turmas, vou deixar aqui o link embaixo para você deixar o seu e-mail. Uma das alunas falou, pô, Romulo, tem um flat que eles já lavam, já tá tudo incluso dentro do meu condomínio. A arrumação
e o enxoval, a lavagem do enxoval e tudo mais. Eu falei, pô, ótimo. Se você tem tudo isso junto, você reduz o seu custo, porque toda a operação vai ficar lá dentro do flat, você não vai precisar contratar a diarista aqui, se ela não puder, você tem que arranjar outra. Então você tem vários os benefícios, caso realmente você tenha esses serviços adicionais ali que possam te ajudar e reduzir custos dentro de uma operação de flat, por exemplo. E finalmente, como é que você faz ali no Airbnb? Será que você coloca como apartamento ou será que você coloca como flat? Tem alguma diferença entre uma coisa e outra? Olha, na minha linha de raciocínio, você pode usar os dois se você quiser, né? Você pode colocar como um apartamento inteiro ou você pode colocar como um flat. Eu prefiro sempre colocar como flat. Por quê? Aí eu vou estar realmente entregando exatamente o que é aquele apartamento ali, aquela unidade de locação. Nada me impede de colocar apartamento, mas na verdade aquele imóvel é um flat, que você já entendeu como é que funciona o flat, né? Então tem muita gente que anuncia flat, tá lá, flat em São Paulo, mas na verdade é um apartamento inteiro. Aí você tá tendo o efeito contrário, você tá prometendo flat, mas na verdade a pessoa chega lá e encontra uma unidade residencial. Apesar de que, assim, por ser culturalmente o Airbnb uma plataforma de apartamentos, etc., e menos de hotelaria, por exemplo, as pessoas às vezes não se importam muito em ver flat, chegar lá não é um flat mesmo, porque na cabeça delas o flat é um apartamento comum. Mas não, na definição o flat ele é um residencial com serviços diferente de um apartamento residencial que não tem serviço nenhum agregado. Então, quanto maior fidedigno você for no seu anúncio, melhor. Então, se você tem um flat, anuncie como flat. Se você tem um apartamento normal, que não é flat, anuncie como um apartamento, certo? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, me segue aqui no Instagram, @RomuloVilela, também não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!